Opa! Bom, já que vocês me pegaram aqui no flagra, tomando um vinhozinho, vamos falar sobre vinhos e visitas a vinícolas. Saúde! Nada como um bom vinho italiano. Eu tenho uma preferência, tá? Me deixa, eu tenho uma preferência pelos italianos. Os vinhos também. Eu já fiz essa piada em outro vídeo, mas é verdade. Eu tenho, agora falando sério, eu tenho realmente uma preferência pelos vinhos italianos, mas isso não é à toa. Ah, Glória! Isso é proteção, hein? Essa sua preferência aí pela Itália, ó. Tô de olho, hein? Não, não é. Eu juro que não é proteção. É porque isso tem um motivo, tem um propósito e tem tudo a ver com esse vídeo aqui e por isso que eu vou contar agora. No ano de 2017, eu estive no norte da Itália. Foi a primeira vez que eu fui à Itália. Eu fui em algumas cidades dali e eu queria, dentre as coisas que eu queria fazer, né, passeios culturais, passeios que envolvessem arte, cultura local, eu também queria conhecer uma vinícola. É uma das coisas que eu queria fazer. Eu não tinha uma predileção, um gosto especial pelo vinho, pelos vinhos. Não, a minha bebida sempre foi o uísque. Sempre não, há muito tempo, né? A minha bebida é o uísque, eu posso dizer. É a bebida a qual eu busco conhecer, que eu busco aprender, que eu experimento diversas marcas, procuro informações a respeito sobre sabores, sobre aromas, sobre produção, tudo isso. Mas o vinho, ele não estava ali. Quando tinha algum vinho para beber, eu até bebia, mas não era uma bebida que eu comprava, não era uma bebida que eu me interessava, que eu queria saber. Não, não era. Mas eu tinha vontade de fazer uma excursão, um tour de vinho. Na verdade, o que eu queria mesmo era pisar a uva. Só que eu descobri que na época que eu fui, era final de inverno, não tinha uva para pisar. Não era o momento propício para fazer essa coisa de pisar uva, que existem algumas excursões, alguns passeios de vinho que você pode fazer também. Você colhe a uva, você pisa a uva, uma experiência completa. Mas tem que ser na época certa, não adianta, você não vai pisar a uva quando não tem uva dando no pé, né? Então, foi o meu caso. Mas ainda assim eu queria conhecer uma vinícola, ver, é uma experiência de viagem que eu queria ter. E aí, em Verona, eu fui fazer um tour de vinho. E esse tour foi ali pela região da Valpolicella. E aí eu experimentei esse vinho chamado Valpolicella. Eu fiquei apaixonada. Não, e eu uso muito a palavra, eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada, mas nesse caso foi paixão à primeira vista, de verdade. E eu vou explicar aqui por quê. Porque o vinho é delicioso. Quando a gente faz essa visita guiada, vou começar do começo. Eu fui até uma agência chamada Pagus Wine. Na verdade, eu fui até o centro turístico de Verona e peguei vários prospectos, porque eu falei, eu quero fazer uma visita um tour de vinho. Aí tinha algumas opções ali, e essa Pagus Wine era a mais próxima dali do local que eu tava, para eu ir fisicamente, porque eu gosto de conversar com a pessoa, entender como é que é a visita guiada, e o prospecto estava todo em inglês. Eu queria informações em italiano, que seria mais fácil para mim. Fui até lá, conversei com a pessoa e ele estava até quase de saída, ele voltou para me atender e ele me explicou que eles só faziam um tour, pelo menos naquela época, só tinha a versão em inglês do tour, por causa da procura. Então, quando tinha muitas pessoas querendo o tour em italiano, pelo menos no mínimo 3, eu acho, no mínimo 2 em italiano, eles até faziam o tour em italiano, mas geralmente o público que procura esse tipo de atividade não é o público italiano, pelo menos ali naquela região que ele me informou era o público de fora. Então, normalmente a visita guiada era feita em inglês. E aí eu até fiquei um pouco chateada, mas o atendimento foi tão bom. Olha, o Alessandro, não vou esquecer esse nome, Alessandro, ele me atendeu tão bem. Para você ter uma noção, ele ligou para outras agências para perguntar se tinha algum tour de vinho que fosse em italiano naqueles dias que eu estaria em Verona.
E aí não conseguimos, todas as agências tinham tour de vinho, mas eram em inglês. Tinha um lugar que eu poderia ir, mas não era uma agência, era a própria cantina. Esse lugar eu poderia ir, mas era um lugar afastado, não tinha uma excursão e não era simples de ir de ônibus. Ele até tentou me ensinar a ir de ônibus, mas era um pouco complicado, tinha que descer em algum lugar, depois tinha que caminhar muita coisa e eu fiquei com um pouco de medo de me perder e só tinha no final da tarde, ou seja, se eu me perdesse, eu ia me perder na volta à noite. E eu achei que não seria conveniente. E eu falei, mas tudo bem, eu vou fazer esse tour com você mesmo, com a sua agência. E aí no dia seguinte eu fui fazer e eu conheci o amor da minha vida, que se chama Valpolicella. Mas nessa região, esse passeio especificamente que eu fiz, eu conheci era salames e vinhos. Salames, queijos e vinhos. Então eu conheci salames, a gente provou, né? A gente foi em vários lugares, algumas... É como se fossem delicatessen, mas deve ter um nome específico, eu não sei. Que vendia os salames, os queijos. Então a gente foi passando por outros lugares até chegar à cantina. Cantina, no caso, é a vinícola, tá? Eles chamam de cantina. Até chegar à cantina onde a gente experimentou os vinhos. Mas nesse meio tempo, ó, foram salames, foram speck, teve também o prosciutto crudo, tudo isso, os queijos, desde os queijos menos curados até os queijos mais curados, aqueles que ficam lá bastante tempo maturando. Eu vi cara a cara, assim, os queijos eles ficam num ambiente de temperatura controlada, obviamente, e esses queijos eles têm que mudar de lugar, mas eles são tão grandes, que você, para tirar ele de um lugar e outro, tem que usar, sabe aquelas máquinas, aquele tipo elevadorzinho assim? Eles têm que usar essas máquinas para trocar os queijos de lugar ali dentro do lugar onde o queijo descansa. Grana Padano, enfim, a gente provou tudo isso, todos esses, os frios, né, os queijos e salames, e depois fomos lá para a cantina, que é para a parte de degustação de vinho. E aí, nessa região, existem 3 tipos de vinho: Valpolicella, Amarone, Recioto. O que é cada um desses vinhos? O Amarone é o vinho mais amargo. Inclusive ele é feito com uva, a uva ela fica lá descansando 4 meses antes de começar a produção do vinho. Então ela vira quase passa, ela vai perdendo água, vai perdendo volume e vai ativando o açúcar. Então essa uva, que tá quase uma uva passa, depois dela descansar tanto tempo, começa a produção desse vinho. Na verdade, essa é a produção do vinho Recioto, que é o vinho doce, é a versão doce do Amarone. Amarone vem de amaro, amargo, então o Amarone ele é mais intenso, tem mais corpo, e o Recioto ele é bem doce. Então depois que você pega essa uva bem mais seca e mais com açúcar mais ativado, é produzido esse Recioto, que é o docinho. Depois do Recioto, deixa um tempo lá maturando, né, envelhecendo, e aí o açúcar vai quebrando e vai se transformando em álcool. Por isso o Amarone ele é mais alcoólico, né? Ele tem mais corpo, ele tem mais sabor, ele tem mais tanicidade, ele tem mais alcoolicidade, ele é um vinho mais parrudo, vamos dizer assim, é um vinho bem parrudo, enquanto o Recioto tem essa mesma força em dulçor. Já o Valpolicella é outra coisa, é a uva mesmo, pega a uva fresca mesmo, que é produzido. Só que Valpolicella tem mais de um tipo também, porque nada é tão simples assim. Tem 4 tipos de Valpolicella. O Valpolicella, que é só Valpolicella comum, que não tem nenhuma denominação. O Valpolicella clássico, que é o Valpolicella comum, só que produzido ali naqueles 3 vales. Os vales são Negrar, Marano e tem o Fumani. Entre esses três vales ali, tudo que é produzido ali naquela micro-região é chamado Valpolicella clássico. O que é feito na macro-região da Valpolicella, né, fora
desse pequeno pedaço, aí é só Valpolicella. Então tem o Valpolicella clássico, que é o Valpolicella comum dessa região, e o Valpolicella clássico superiore. Eu acho que eles usam um outro tipo de uva, uma uva mais selecionada. Acho que é isso. Eles pegam todas as uvas que tem ali, aí eles selecionam aquelas que são as melhorzinhas e fazem o clássico superiore. E o último é o ripasso, que eles pegam, lembra que eu falei do Amarone? Eles pegam a casca das uvas que foram usadas para produzir o Amarone, e passam e deixam o Valpolicella, eles produzem o Valpolicella, produzem o Amarone, pegam a casca da uva que foi usada para produzir o Amarone e mergulha essa casca no Valpolicella. Então é como se o Valpolicella fosse repassado na casca da uva, entendeu? Esse é o Valpolicella ripasso. E então tem uma hierarquia aí, pelo menos uma hierarquia de preço, que começa com o Valpolicella, que é o simples, feito em qualquer região ali da Valpolicella, depois o Valpolicella clássico, que é especificamente feito nesses 3 vales aí, nessa região aí. Depois vem o clássico superiore, que são com algumas uvas selecionadas, eles pegam algumas melhores ali e fazem esse Valpolicella. Depois vem o Amarone. O Ricciotto é uma coisa, também ele tá acima, mas ele é uma coisa um pouco diferente, que é a versão doce, né? Esses que eu tô falando não são versão doce. E depois vem o Amarone. O Amarone, ele é o top, né? É o top. Tanto que o Amarone della Valpolicella é o top dali. E ele é mais caro, não só porque resolveram chamar ele de top. Não. Ele é mais caro porque já de cara a uva fica mais tempo ali maturando antes de começar a produção. Ele é mais caro também porque ele passa mais tempo de envelhecimento. Ele é mais caro também porque, como a uva passou tanto tempo ali antes, né, da produção, aqueles 4 meses que ela passou esperando, maturando, ela foi perdendo água, foi perdendo volume quando ela ganha o dulçor. Então, você tem menos volume, olha, você tem menos volume para a produção, já de cara, de uva, né? Menos volume de uva para produzir, o que vai produzir menos vinho, que aquele vinho que produziu foi o Ricciotto, e do Ricciotto você deixou ainda um tempo para o açúcar virar álcool. Então, reduziu mais ainda. Então, você leva mais tempo para produzir, e quando você termina de produzir, você tem menos volume da bebida para você vender. Para você não, para o produtor vender. Por isso que esse vinho ele é bem mais caro do que os outros vinhos. Então ele tem mais corpo, ele é bem mais, né, um punch. É bom para harmonizar com comidas também de sabor bem forte, uma carne de caça, um queijo bem curado. Ao passo que o Valpolicella não, por isso que eu me encantei tanto. O Valpolicella é uma bebida que você pode beber assim, bebericar, não precisa nem ter um acompanhamento específico. Você tá ali querendo curtir um vinho, você toma o Valpolicella porque ele é mais leve, ele é mais delicado do que o Amarone. Por isso eu gostei tanto. E ele não é leve tipo doce, não é um vinho doce, não é. Só experimentando. Você experimenta, depois você me fala o que você achou, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que você achou do Valpolicella. Pode ser qualquer um, o normal, o clássico superior, menos o Valpolicella ripasso, que aí ele tem um punch maior, ele fica ali entre o Valpolicella e o Amarone, porque ele passa ali na casca do Amarone. Mas vamos mudar de vinho, vamos mudar de cidade. Vamos para Florença. A partir de Florença, eu também fiz um tour de vinho, que também não é na cidade de Florença. É um tour que é em outra região, que muita gente já ouviu falar e já conhece, pelo menos de nome, chamada Chianti. Eu fui lá fazer esse tour de vinho em Chianti. E eu provei o vinho Chianti. Eu nunca tinha provado. Foi a primeira vez que eu provei. Eu podia ter uma segunda paixão. Mas não, eu gostei do vinho, achei muito bom, mas não é igual ao meu em relação ao sabor do vinho, em relação à degustação, tudo muito bom, tá? Tanto lá na Valpolicella, né, a degustação que eu fiz lá, quanto a degustação que eu fiz em Chianti,
tinha também coisinhas pra gente comer. Na verdade, lá na Valpolicella tinha uns pedacinhos de pão que a gente botava um azeite produzido lá também. E lá também é uma região que se produz azeite. Em Chianti também, a gente provou azeite. E eles prepararam, a degustação em si era até mais elaborada. Parece que eles estão mais preparados para receber os turistas, né, que vão fazer degustação. Porque tinha não era um prato, era algum tipo de aperitivo, eu não me lembro bem, um diferente para cada vinho que se experimenta, então harmoniza, para harmonizar vinho e comida. Então, estavam bem mais preparados. Só que a agência, assim como eu fiquei super satisfeita com a Pagus Wine, eu fiquei muito insatisfeita com essa agência, eu não me lembro o nome. Eu comprei um tour em espanhol, não tinha italiano, em italiano só tinha alguns dias específicos, não ia servir para mim, e eu comprei o tour em espanhol. E aí, quando eu cheguei, entrei no ônibus, o ônibus da excursão, no caminho de Florença até chegar aqui antes, né, até chegar lá na vinícola, eles vão dizendo, olha, ali tem uma igreja, essa igreja aconteceu tal coisa, tá vendo seu lado direito, um monumento, esse monumento aconteceu tal coisa, e ia explicando. Só que passou a primeira coisa falando em inglês, passou a segunda coisa falando em inglês. Aí eu fui lá, falei com a moça, falei, olha, eu acho que eu tô no tour errado, porque o meu é em espanhol. Ela falou, não, esse aqui é o tour bilíngue. Depois a gente vai falar em espanhol. Eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. Depois que passou tudo, e ela explicou tudo em espanhol, ela falou assim, vocês lembram aquela igreja que passou? Então, aquela igreja era tal coisa, isso em espanhol já. Vocês lembram aquele monumento que passou? Aquele monumento era tal coisa. Então, já cagou a experiência aí, né? Cagou. Porque você viu um negócio, sabe que a pessoa falou alguma coisa, mas você não entendeu o que, sobre aquele monumento. 10 minutos depois, não sei se foi isso tudo, mas um tempo depois, fala, lembra aquele monumento? Não lembro mais, não tô vendo mais. Você não consegue juntar o que você tá vendo com o que você tá ouvindo. Você não consegue fruir perfeitamente. Já cagou aí, já achei ruim, já fiquei emburrada. Quando chegou na vinícola, o proprietário recebeu a gente, atendeu a gente, fez o tour guiado, contou como é que é a produção, contou a história da vinícola antes da gente passar para a degustação. Só que tudo em inglês. E aí eu fui depois falar com ele, você não faz nenhuma parte em italiano, nada? Ele falou, não, em italiano eu faço quando o tour é em italiano, esse tour aqui é em inglês. Eu falei, não, esse tour aqui é em espanhol também. Ele, mas eu não falo espanhol, eu faço ou o tour em inglês ou o tour em italiano. Então, má fé dessa agência, má fé. Como é que vende um tour em espanhol que a visita guiada, que é o principal da coisa, é feita em inglês? Como pode? Qual o sentido disso? Fiquei muito irritada, fiquei muito revoltada da minha vida. Tudo bem, aproveitei lá o vinho, aproveitei as comidinhas, aproveitei o azeite, muito bom o azeite, mas poxa, isso é coisa que se faça? Não é, né? Então por que tem duas línguas diferentes? Fala que só tem inglês, pronto, não vem de gato por lebre. Bom, até na hora que a gente chegou, voltou, a gente não chegou no centro da cidade, e aí a pessoa deu uma indicação para como é que caminhava até chegar à estação, que é um ponto de referência, e dali cada um seguir para o seu rumo, né? Até isso, ela deu a explicação em inglês, eu fiquei lá esperando ela dar depois, né, a explicação em espanhol, e ela não deu a explicação em espanhol. Aí eu cheguei, você não vai dar a explicação em espanhol, não? Ai, desculpa, eu não sabia. Não sabia. Vai brincar com outro. Vou passar para a próxima. Depois que eu fiz esse tour, eu fiquei sabendo que existem brasileiros que moram, isso daí é óbvio, né? Que existem brasileiros que moram em Florença, existem brasileiros que moram em todo lugar do mundo, mas especificamente que trabalham com turismo, com visita guiada. Então, existem algumas agências que são especializadas em receber brasileiros e levar brasileiros para fazer passeios. E aí, nesse caso, o passeio seria em português. Então, existe essa possibilidade, quando você for, dá uma pesquisada, dá uma procurada se você quiser fazer o tour em português, porque eu sei que existem e tem mais de uma agência, tá? Mas essas eu não encontrei ali pela rua, depois eu vi pela internet que tinha, mas aí já era tarde demais, já tinha comprado o tour em espanhol. Outro lugar também que eu experimentei vinhos foi no Porto, eu experimentei o vinho do
muito bem, o vinho do Porto. Na verdade, o vinho do Porto, as caves, né, que são as produtoras de vinho. As caves, elas não ficam no Porto, elas ficam em Gaia, que é do ladinho, é uma coisa do ladinho da outra, tá? É tipo Rio de Janeiro, Caxias, é do ladinho. Você atravessa uma pontezinha, é até mais perto do que Rio e Niterói. Você atravessa uma pontezinha, e tem gente que atravessa a pontezinha a pé e tal, você já tá lá do lado de lá, já está em Gaia, que é super bonitinho. O lugar onde ficam as caves também é super bonitinho, é uma do lado da outra, assim. E aí eu fui meio que no Unidunité, escolhi uma, e aí eu fui para Porto Cruz, que tem, além de poder fazer uma degustação, eu fiz uma degustação, eu degustei 2 tipos de vinho, um que é envelhecido na garrafa e o outro que é envelhecido no barril. E aí é interessante você provar as diferenças, né, os 2 tipos de sabores. E nessa Porto Cruz tem também um centro cultural, eu acho que é isso. Acho que eu posso chamar assim. Isso, eu acho que eu posso chamar assim. Não sei se eles chamam de centro cultural, mas tem, eu acho que 3 ou 4 andares onde tem algumas obras de arte. E se você for até o terraço, você tem uma visão panorâmica ali dessa parte aí de Gaia, ver também os bondinhos. Você também pode chegar a Gaia de bondinho, tá? Eu fiquei sabendo disso depois que eu já tinha ido, eu fui de outro jeito. E você, quando vai de bondinho, você ganha um ticket para ganhar um vale de degustação. Pelo menos quando eu fui, eu ganhei, e o ticket voltou comigo. Ele tá aqui comigo, morando comigo, a gente divide a mesma casa. Porque eu não usei o ticket, o horário não era conveniente. Eu até poderia ter usado, poderia ter degustado de novo, mas o horário não batia, alguma coisa assim, eu tinha que voltar logo, já era o último dia de viagem, alguma coisa deu errado, que se eu soubesse, eu teria me programado para poder ir de bondinho e degustar o vinho usando o voucher, né, do bondinho, mas tudo bem. Não sei se tem vinícolas que você possa visitar, talvez tenha, e talvez seja um pouco mais afastada, e aí você tem que procurar também uma agência que tenha uma excursão, um tour, né, um passeio, que faça esse seu transfer, né, que leve a galera para lá, para conhecer a vinícola e depois voltar. Eu não sei se tem, eu cheguei a procurar na época e não encontrei. Mas não só lá fora que você pode fazer tour de vinho. Aí você pode fazer um tour de vinho aqui no Brasil mesmo. Se você quer fazer uma viagem nacional, aqui pelas nossas cidades, pelos nossos estados, você também pode aproveitar ótimos vinhos e ótimas visitas guiadas em vinícolas. Eu já fiz um vídeo que eu falei sobre Gramado e Canela. Eu já estive em Gramado e Canela, e em Canela eu estive em uma vinícola. Só que ali a região do sul é bem rica nesse quesito vinícolas, né? E eu estive também em Bento Gonçalves, onde eu fiz algumas visitas guiadas, algumas não, uma especificamente visita guiada, mas é um lugar onde tem várias opções, várias vinícolas. Aliás, tem um vale inteiro chamado Vale dos Vinhedos, mas sobre Bento Gonçalves a gente vai falar num próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo inteiro especificamente sobre Bento Gonçalves, porque lá a gente fala Bento Gonçalves, a gente pensa vinhos. Não tá errado, mas não é só isso. Bento Gonçalves tem mais a oferecer e eu quero falar um pouquinho dessa cidade bem legal que eu gostei muito e eu penso em voltar inclusive a Bento Gonçalves. Então eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa cidade. Você aguarda, para você não perder. Vamos lá. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Tá vendo aqui, ó, escrito inscreva-se. Inscreva-se. Então, vamos lá. Eu vou esperar. Se inscreve e ativa o sininho. Isso é importante, tá? Que aí quando chegar esse vídeo falando sobre Bento Gonçalves, o que tem para fazer lá, você não vai perder. Você vai ser notificado e você vai poder assistir na hora. Sobre esse vídeo aqui dos vinhos, se você gostou de saber um pouco mais sobre alguns vinhos italianos, que é o que eu tenho mais experiência, se você gostou de saber sobre esse problema aí dessa agência Maleretta de Florença, que vendeu uma coisa e entregou outra, se você gostou de conhecer as histórias
do Valpolicella e dos irmãos dele, você, por favor, deixa o polegarzinho pra cima. Se você achou ruim, achou chato, não se interessa por vinho, prefere outras bebidas, não tem problema. Você pode deixar o polegarzinho pra baixo. E não esquece, eu falei pra cima ou eu falei pra baixo? Não esquece de colocar aqui nos comentários se você quer saber de outros tipos de bebidas, né? Visitas guiadas em lugares que se produzem outros tipos de bebidas. Eu já estive e posso contar pra você. Cervejaria, whiskeria, destilaria, os negócios tudo. É só deixar aqui pra mim, nos comentários, o que você quer ver nos próximos vídeos. E se você se inscrever e ativar o sininho, quando sair esse vídeo que você quer saber, você vai ser notificado e não vai perder nada. Ó que boa ideia! Ó que boa ideia! Então, como eu sempre digo, você vem comigo.